Boas pessoal, bem-vindos ao oitavo vídeo de coleções completas. Há que tempos que estou para retomar estes vídeos e realmente tinha que recomeçar estes vídeos das coleções completas. Quem nunca viu estes vídeos, eu tenho no meu canal já pelo menos 7 vídeos sobre outras coleções que tenho. Uma delas é banda desenhada e outras é sobre outros objetos. E realmente, como está aí em curso mais uma coleção do público sobre heróis de banda desenhada, neste caso da Marvel, eu queria retomar aqui a primeira coleção do público, pelo menos que eu me lembro, de 26 de julho de 2012, 26 do 7, não sei bem, julho de 2012, em que o público, juntamente com o Levor, lançaram 15 álbuns excepcionais de capa dura, num papel de boa qualidade, eu pelo menos considero assim. E realmente eu acho que estes álbuns, esta coleção, tem sido monumental. Tem editado histórias extraordinárias, algumas do melhor que eu já tinha lido, outras não são assim tão boas, como tudo, obviamente. Então vamos começar aqui. Eu não queria revelar muito das histórias que estão em cada álbum, mas claro, terei de falar um pouco de cada uma delas. Temos aqui o Homem-Aranha, o integral Frank Miller, excepcional. Histórias que Frank Miller fez na Marvel, ao mesmo tempo que ia fazendo as histórias do Daredevil, pelo qual ficou famoso. É verdade, queria falar aqui que inicialmente os álbuns foram lançados com uma sleeve que criou a ideia a muita malta. Esta sleeve criou a ideia a muita malta que os álbuns tinham o símbolo do público e dele voar. Ou essencialmente do público, porque eram lançados pelo jornal do público. Era a sleeve que tinha o símbolo do público. E que vinha sempre com o primeiro de cada coleção. Neste caso eram 15. Foram 15 que foram lançados inicialmente. E depois a sleeve mostrava todos os álbuns que iam sair. Isto sai todas as quintas-feiras, portanto saiu a 26 do 7 e depois na quinta-feira a seguir iriam sair todos os outros álbuns. O integral Frank Miller é um álbum que já existia. Isto não foi feito exclusivo para esta edição portuguesa, se bem que há aqui um álbum que foi feito diferente para a edição portuguesa. O que eu achei excepcional de toda esta coleção foi realmente aqui o prefácio inicial, que explica muita matéria sobre o personagem e sobre os desenhadores. Temos aqui uma extraordinária história com o Doutor Estranho, nas famosas histórias Team Up, excepcional. Eu já tinha lido esta história. Depois é seguida por uma história que é com aquela mutante, a Karma, que mais tarde pertenceu aos Novos Mutantes. E depois uma outra história que eu por acaso não conhecia, mas não achei grande espingarda, que é contra o Homem Púrpura, mas é com vários super-heróis, Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, o Cavaleiro da Lua, Daredevil e por aí fora. Tem as histórias do Frank Miller são sempre... Esta não é a grande coisa realmente, mas a outra que se segue, Homem-Aranha, vilão, ameaça, excepcional. O Homem-Aranha e o Punisher contra um vilão que deseja envenenar toda a população de Nova Iorque, e termina no final com o vilão, já digo qual é o vilão, é o Dr. Octopus, termina no final com o Homem-Aranha a combater o Dr. Octopus nas rotativas do Clarim Diário, que é excepcional, memorável esta cena. Acho engraçado é que realmente eles mostram tudo o que o Frank Miller estava a fazer naquela altura sobre o Homem-Aranha, e ele faz uma história de continuidade. Ou seja, não foi ele que a começou, mas foi ele que a continuou. E a história continuou nas mãos de outro sujeito. Porque na história é mostrado um vilão, mas não é explicado bem quem ele é. Eles tiveram o cuidado de explicar quem era o Carrion e fazer um texto no final, com algumas imagens, e explicar por onde é que a história tinha ido, que tínhamos acabado de ler. Ainda recebemos de bónus algumas capas que o Frank Miller na altura fazia para a Marvel, mas não era ele que desenhava as histórias. É tudo capas feitas pelo Frank Miller. Um álbum excepcional que eu já vi à venda por cerca de 40 euros. Brutal. E este foi apenas... Vocês sabem os valores desta coleção. O número 1 custa 4,90 e todos os outros custam 8,90. E eu acho que é muito em conta tudo o que foi feito para esta coleção. Eu ainda vi, bem há pouco tempo, nas lojas do público, estes álbuns à venda. Portanto, toda esta coleção ainda está à venda nas lojas do público. É possível adquiri-la com o jornal. E também é possível adquiri-la na Feira da Ordem. Nas Feiras da Ordem cá por aí, obviamente. Mas são muitos álbuns.
Temos aqui o número 2. É um remake da história inicial do X-Men. O argumento é de John Cassaday. Os desenhos são de vários desenhadores. Há vários desenhadores, Steve Rude, sei lá, Michael Ryan Smith e por aí fora. E até tenho que mencionar isto também. E Aston Ribic. Este gajo é eslavo. Consigo pronunciar esse nome. Bom, adiante. Eu pessoalmente não gostei muito da história. Eu entendo porque que a história deve existir. A história explica a história dos X-Men originais para as novas gerações, obviamente. Mas eu, como já tinha lido várias coisas que havia sobre o X-Men, não é uma má história, nada disso. Eu não gosto, penso que é o Steve Rude. Sim. Eu não gosto muito do desenho do Steve Rude. Sinceramente não gosto. É muito apreciado, sinceramente eu não consigo gostar do desenho dele. Mas pronto, isto são gostos. Acho que a história tem um bom vilão. Nem tudo é mau na história. A história tem um excelente vilão. A história está diferente. Não tinha que ser igual à história inicial do X-Men. A história está diferente. Não tinha que ser igual. Tem um excelente vilão. Um vilão humano. Um político que consegue monopolizar todas as massas contra os mutantes. Acho isso excepcional. Ele é de tal maneira bem constituído que ele consegue, inclusive, criar um super-humano. O super-humano para combater diretamente os mutantes. Que não é, porque por causa deixa um bocado estranho, porque há personagens que, bom, não falando da história, há personagens que estão contra os mutantes e depois eles próprios são mutantes e por aí fora. E então, esta cena que está aqui na contracapa, aqui está um super-humano que combate diretamente, aqui está, com o Magneto, mas não lhe dá muita luta. Excepcional é que depois, no final, ainda temos a história original do X-Men, escrito pelos mestres, desenhado pelo mestre Jack Kirby e escrito pelo Stan Lee, obviamente. A história inicial do X-Men. Isto é falar de uma coisa aqui no prefácio, e realmente, eu penso que é neste prefácio, penso que não estou enganado. Eu li algures. Isto eram 5 adolescentes às ordens de um careca, e realmente eu acho que é um pouco por esta frase que se designa as histórias iniciais dos X-Men. Elas não tinham... Eu não acho que elas tivessem muita consistência. Daí que as vendas da revista X-Men não tinham grandes vendas. E realmente os X-Men originais... A ideia era boa, mas estava mal explorada, talvez. É um pouco isso. Ainda somos presenteados com 2 histórias. Penso que eram feitas pelo Roy Thomas e o Eder Roth. Sim. Que era para explicar um a um os poderes de todos os X-Men, neste caso é o Professor Xavier, e depois temos uma pequena história que explica, a história explica, não é a história sobre ele, a história explica os poderes do Ciclopes. Eu por acaso já tinha lido esta história, e exatamente, são dos mesmos, e penso que, eu não sei se há mais histórias de X-Men, penso que esta ideia depois foi abandonada, mas é muito interessante. Eu gosto muito destes pequenos... destas pequenas lembranças que existem. Haviam antigamente as BDs brasileiras e hoje em dia estão nesta coleção que é Não Percam Mais Aventuras deste mutante no volume do X-Men de graduação, e acho isto curioso. Isto eram dicas, eram mensagens que havia nas BDs originais e realmente eles ainda se lembravam de fazer isto, que não fazem parte da história, e acho engraçado eles colocarem isto aqui nestas BDs. X-Men Filhos do Ótimo, não acho que tenha sido um dos melhores álbuns, mas também não é assim uma história muito má. E temos aqui um álbum excepcional, impressionante, pá. Capitão América, Lenda Viva, fantasticamente desenhado pelo mestre John Byrne e escrito por John Byrne e por Roger Stern. Talvez uma das melhores duplas da banda desenhada que já existiram na Marvel, sem sombra de dúvida. Isto nos anos 80, no ano de 80 a 81, eles escreveram uma série de histórias do Capitão América que para quem não pensava que este personagem podia ter asas próprias para quem não pensava que este personagem podia vingar como um personagem singular em histórias próprias, eu pelo menos era um desses que não pensava assim. Ficamos redondamente enganados. Porque realmente as histórias aqui funcionam em pleno. O mestre John Byrne, com o seu desenho perfeccionista. Aliás, eu sou um pouco suspeito com respeito ao John Byrne,
penso que ele é o melhor desenhador de todos os tempos, não há ninguém que se compare a ele. Os vilões são excepcionais, as histórias têm boa continuidade. Se bem que, claro, como todas as excelentes histórias têm falhas, algumas destas histórias já tinha lido, outras não tinha lido por completo, como esta, que é sobre o Barão de Sangue. Eu não tinha lido completamente a história. Li a primeira parte da história, não li a segunda parte, e aqui está tudo. Fantástico. E a dizer é que eles tentam arranjar aqui um pequeno, não é muito, não exploram muito, daí que não tenha ficado muito bom, um pequeno enredo em que o Steve Rogers tem algumas dificuldades em encontrar emprego. De certa maneira cola-se um pouco à ideia do Peter Parker, que tende a ser com dificuldades para fazer dinheiro para as despesas do mês, e era algo que a Marvel se identificava muito com o mundo do dia-a-dia. Mas as histórias funcionam plenamente. O Capitão América é um personagem que funciona excepcionalmente em grupo e funciona também perfeitamente, quando bem escrito, a solo, e estas histórias demonstram exatamente isso. As histórias não esquecem que ele pertence aos Vingadores, mas no entanto ele tem missões, estas são as missões, são Vingadores que ele passa à parte das missões dos Vingadores. Esta aqui do Barão de Sangue achei espetacular, porque eu não tinha lido, exatamente, fiquei aqui, então a história penso que tem duas partes, e ele encontra o seu amigo de longa data, Union Jack, que teve já várias reencarnações, e eu não li a continuação da história. E depois ainda existe aqui uma história, a história original do Capitão América, não é a história que foi feita inicial, mas a história original dele mesmo, mas esta escrita, desenhada por John Byrne e argumento de Roger Stern. Basicamente é a história que nós já conhecemos, clássica, da criação do jovem que queria lutar pelo seu país e realmente assume participar da experiência, e depois o cientista é morto e ele passa a ser o único produto daquela experiência, encabeçando e tendo como missão fazer aquilo que a legião de super soldados faria se a fórmula tivesse sido aplicada a mais soldados. Eu sempre achei que a Capitão América é um dos personagens mais interessantes, não é o mais interessante, da Marvel, porque ele em si detém os ideais da liberdade, da justiça, da verdade, ideais que já tinham sido, esta forma já tinha sido mostrada com o Super-Homem, mas ele é um alienígena, e este é um homem, é um humano, e tem as fraquezas de todos nós humanos, e acho isso excepcional num personagem como o Capitão América, um personagem que é capaz de lutar contra super-vilões, contra vilões, contra ladrões, contra deuses, e nunca se fica, e nunca desiste, e tem sempre os ideais americanos, de liberdade americana, que muitas vezes vão contra o próprio Estado, vão contra as próprias instituições, mas ele defende que a verdade deve vir sempre acima de tudo.